Oi gente, bom dia a todos. Hoje, 14 de fevereiro de 2023, desejar um dia maravilhoso a todos e vamos fazer nossa mensagem aqui no Pelicano Deserto. Vamos fazer aqui um trabalho simples, uma meditação e falar sobre uma mensagem sobre um poeta, Sufi, que ele viveu muito tempo atrás. Bom, não da vontade dos homens, nem por meu, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai. A todos os irmãos que estão comigo, graça e paz. Paz de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a graça de Deus, as bênçãos dos mestres, santifique esse período de harmonização. Então vamos lá, vamos fazer aqui um Pelicano Deserto com 10 minutos para poder a gente enviar ele, para ele não demorar a carregar, porque eu só estou com o Instagram, o computadorzinho está parado, não está dando para carregar no YouTube. E aí vamos fazer rapidinho. E eu sou um aluno como vocês, como eu faço bastante leitura, tem bastante coisinha que são importantes a gente passar para outros, que seja como uma mensagem, de revigorar, aumentar nosso entusiasmo, nossa autoestima. É isso. A ideia é essa. Passar adiante. Uma mensagem islâmica. O amado poeta, filósofo e místico paquistão, o finado Sir Mohammed Iqbal, como resultado de seu profundo estudo da vida,
provém os surgentes pensamentos sobre o verso do Alcorão. Diz assim o verso, abre aspas: verdadeiramente Deus não mudará a condição dos homens até que eles mudem o que está em seu interior. Iqbal diz o seguinte, abre aspas: se ele não tomar iniciativa, se não desenvolver a riqueza interna do seu ser, se cessar de sentir o impulso interior do progresso, então o espírito em seu interior se transformará em uma pedra e ele ficará reduzido ao nível da matéria morta. Fecha aspas. Essa mensagem desse poeta com relação à nossa situação interna, nosso trabalho espiritual, e quando a gente se dedica muito à materialidade, essa parte interna acaba se solidificando, petrificando. Então, vê como é antigo essa questão da gente trabalhar nossas partes, nosso eu interior, nosso interno, para que não se distancie do plano espiritual. Uma unidade de Deus é um fato no sufismo. O sufi não confia apenas na razão de sua experiência, provou ser por demais limitadas. O problema da unidade de Deus não pode ser plenamente compreendido. Ele transcende a inteligência humana, que não é suficientemente desenvolvida para compreender a totalidade dos atributos divinos. Com respeito à verdadeira natureza de Deus, basta dizer que o profeta Mohammed, que passou toda a sua vida ideal buscando empreender a unidade de Deus, não pode completar o curso de seus conhecimentos e finalmente admitiu: abre aspas, eu não te poderia compreender como tu mereces ser compreendido. Fecha aspas. Essa é a comunicação dele direta com Deus. Consoante Mohammed, céu e inferno são diferentes estágios na jornada evolucionária para os reinos do além do túmulo. A nossa natureza física nos liga à terra, porém nossa alma terá conquistado maior progresso. Ela se enganjará, impelida pela capacidade construtiva por algum elemento. Esse elemento, em árabe, é designado como Nur, que pode ser traduzido como luz ou iluminação. No nosso estudo a gente trata como nous também, uma energia, e que a conduzirá através das diversas avenidas do universo. Esta é a concepção muçulmana de céu, sendo o inferno justamente o oposto. Eu ontem tratei sobre essa questão dos opostos para poder a gente trabalhar mais na simplicidade dos contrários, que a gente chama de oxímodo, para poder a gente entender melhor e com mais simplicidade as coisas. O primeiro refere-se às nossas faculdades em plena atividade, o outro ao seu estado atrofiado. Aí ele está falando sobre o céu e o inferno dentro da gente, com coisas simples. Realmente não é
um muslim é um mestre ou um sábio, né? Realmente não é um muslim aquele cujos vícios seus vizinhos não estão livres. Quem instrui o ignorante é como um homem vivo entre os mortos. O menor serviço, mesmo por um minuto, a um irmão entre a humanidade é muito mais valioso do que posar um ano inteiro em orações. Não é um muslim aquele que enche seu estômago enquanto seus vizinhos estão famintos. Mohamed Iqbal. Então a gente já tem aí, né, a noção que sim, orações são bom, mas a gente é uma coisa que realmente funciona, mas a gente transmitir a mensagem oral ou escrita para aqueles que estão, né, no seu adormecimento ou no início do seu desenvolvimento espiritual é a meta. Existe uma conotação muito clara que o homem, ele foi o último introduzido na criação, na matéria. Deus emanou os espíritos aí, fez a criação toda, e o homem foi o último. Você sabe por quê? Porque o homem tem a missão de fazer com que todos esses espíritos retornem, porque todos eles prevaricaram. Então foi o Adão, o homem introduzido, né, na criação, para poder fazer os espíritos que Deus emanou para a criação disso tudo, do universo todo, porque eles prevaricaram, porque eles decidiram criar de si próprio, e ainda foram no ouvido de Adão, fizeram Adão fazer com que ele caísse, criando de si próprio espíritos para poder fazer como Deus. Então você vê que a prevaricação é uma coisa que ela está em nós devido a essa coisa de céu e inferno, desses opostos. Adão, ele foi persuadido a criar igual a Deus, e aí Deus reprimiu e colocou ele junto com os espíritos na matéria para poder se redimir, fazer com que os espíritos também se redimissem e retornar. Aí é que vem aquela coisa da cabala, né? Estamos lá em Keter, aí desce todas as sefirot, então todo mundo lá em Malkut, mas em volta dessa árvore da vida existe uma prisão, porque acima de Keter tem o Ain Sof, que é onde estão os espíritos livres que ficaram do lado de Deus. E aí aqui embaixo a gente está tentando fazer com que os espíritos se reintegrem, e nós também vamos nos reintegrar. A nossa missão é essa. Enfim, não vou me aprofundar nesse assunto, a gente está aqui tratando de assuntos simples, porque de repente fica muito confuso, mas a ideia mais ou menos é essa, como o poeta Sufi narrou muito bem. A gente está tirar não uma vida inteira de orações, mas pelo menos 1 minuto ou 2 para poder você passar uma mensagem a um ignorante, não que ele não seja, né, instruído, mas às vezes aquele teu conhecimento chegue a ele com uma forma mais simples e ele entenda melhor, e aí desperte. É essa o meu entendimento. Eu sou um aluno como vocês, e eu acho que funciona dessa forma. E hoje estamos aí com essas ferramentazinhas, e eu criei esse programa Pelicano no Deserto, místico e filosófico, transmitindo uma mensagem daquelas que eu estou recebendo, para que chegue a um ouvido que desperte. E ontem eu fiz o programa ao vivo do Pelicano no Deserto, mas eu percebo que a gente também tem como é que se diz? Algo que boicota aquela mensagem para que não chegue aquele ignorante. E aconteceu. Do jeito que eu estou fazendo aqui, hoje eu estou gravando, depois eu vou editar,
depois eu vou botar a minha como é que se diz, a minha chamada com o desenho que eu faço e tal, a minha abertura, né? E aí depois eu vou postar. Por quê? Eu estou me precavendo com relação ao trabalho ao vivo, porque o trabalho ao vivo ele repercute melhor, só que a gente é boicotado. Agora, quem faz, se é um ser, se é um espírito, a gente não sabe, porque nós estamos nesse universo. E claro, é evidente que tem muitos espíritos que estão, né, ao nosso redor, tanto um como o outro. A gente tem, né, vamos dizer assim, né, na quarta dimensão, na quinta dimensão, os espaços assim que um não encosta no outro, mas eles estão os opostos, eles estão próximos do outro. É isso. E aí eu vou fazer essa mensagem assim rapidinho e continuo com o trabalho da Cabala e das letras hebraicas devagarinho nos stories. Aí eu vou ali, que o story é 1 minuto, eu faço um minutozinho, explico mais ou menos e coloco para poder a gente trabalhar junto e aprender juntos. Eu vou narrar aqui rapidinho para poder encerrar, porque não vai ser muito longo, um texto que eu acho que é muito importante. Numerosos são aqueles que, ocultos sobre aparências humildes, escondem em seu seio o mais desmensurado orgulho. Nós os encontramos todos os dias, e todos os dias eles nos falam com ênfase de humildade. Sem terem real consciência disso, eles lutam contra a sua própria natureza para que as suas palavras e ações escondam o melhor possível sua sede de honrarias, seu desejo de poder e sua convicção de que são seres superiores aos demais. Mas, assim que sua razão se relaxa um pouco, assim que a sua vontade de manter as aparências se enfraquece, é aí que a gente tem que perceber a hipocrisia quando chega a nós e faz nos derrubar. Assim que a sua verdadeira personalidade se desvela diante de situações imprevistas, essas são as hipocrisias. A máscara cai e todo o orgulho que ela escondia aparece em cada palavra e reação. Isso notem nós, os seres humanos, que somos aqueles que estamos em busca, e às vezes a gente é pego, que a gente às vezes não quer ser superior, mas o orgulho, nosso orgulho, o ego, ele é muito poderoso e ele pega a gente distraído para levar a gente até em cima. E depois a hipocrisia vem te dar aquela rasteira, e aí nós ficamos vendidos naquilo que a gente falou para aquelas pessoas. É essa mais ou menos a situação. Mas a gente tem que perceber o seguinte: mesmo que nosso ego faça a gente subir, depois a hipocrisia faça a gente descer, a gente tem que ter humildade e assumir o nosso erro. Por quê? O pior de todos eles são aqueles que nos julgam, que eu vou te falar agora. O pior de todos aqui, ó. Porém, mais orgulhoso ainda é aquele que os culpa, que os julga e que lhes atira pedras, pois muitos dos que veem o mal nos outros fazem parte dos males que ele cometeram ou cometerão nesse campo, mais que em qualquer outro, que cada um se lembre de que será julgado na medida em que julgar os demais. Então a gente tem essa coisa de a gente querer oferecer algo que a gente está adquirindo, né? Estamos sendo abençoado, agraciado, e a gente quer participar porque é a nossa missão. E aí o nosso ego, às vezes, ele fica exacerbado e a gente não percebe o quanto que ele está dominando a gente. E aí quando você vê, você está num patamar, sendo que a hipocrisia está o tempo todo ali à espreita, para que você caia e mostre humildade. Isso é uma coisa natural no ser humano.
Só que tem muitos que ficam só observando e não querem falar, eles ficam esperando a sua queda. É assim, a vida é assim. Tá bom? Eu vou encerrar, tá, com